Você não sabe ou ainda tem muita dificuldade de esfumar a sua sombra na maquiagem? Eu preparei esse vídeo aqui com várias técnicas do esfumado de forma muito simples e didática para você não passar mais dificuldade e o seu esfumado ficar lindo e maravilhoso. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E eu trouxe pra vocês hoje tudo pra sanar essa dificuldade do esfumado, mas é claro, eu já preciso dizer aqui logo no início que você precisa praticar. Pode ser que de primeira você já coloque em prática essas técnicas e dê certo, mas pode ser que não, pode ser que você precise de algumas tentativas, assim como foi o meu caso. Apesar de muitas pessoas acharem que a maquiagem ou você sabe fazer ou você não sabe, não é assim que funciona. Como qualquer outra coisa, a gente precisa ir estudando e praticando. Então hoje você vai estudar e praticar comigo. Então já pegue suas maquiagens aí. Nós vamos precisar de 2 pincéis para esfumar, mais ou menos nesse formatinho aqui, ó, que é esse pincel mais gordinho. Então um deles a gente vai usar a sombra e o outro ele vai ser tipo um pincel borrachinha. Eles podem ser de tamanhos diferentes e já já eu entro em detalhes em relação ao tamanho do pincel para esfumar, porque isso também importa na hora de fazer o esfumado. Tá? E uma sombra, uma paletinha de sombra, eu escolhi aqui usar da Francine, mas você pode usar a que você tiver na sua casa. Eu já tô com a minha pele preparada, mas se você é iniciante na maquiagem, eu até aconselho que você faça a parte dos olhos primeiro, porque se acontecer alguma coisa de cair sombra e tal, você não vai correr o risco de estragar a sua maquiagem, apesar de que, se você estiver com a pele bem selada, nada de errado vai acontecer se cair sombra ali embaixo, tá? E já vou deixar aqui uma orientação. Caso você tenha feito a sua pele, a gente pode fazer a técnica do baking, que é o que eu vou fazer agora, para evitar de sujar aqui embaixo, porque depois que eu fiz a pele eu passei uma bruma fixadora e isso geralmente faz com que a pele grude mais os produtos. Então eu vou pegar um pouco de pó translúcido aqui numa esponjinha, pode ser com pincel, não tem problema, e eu vou fazer uma caminha de pó aqui embaixo, porque se cair sombra, não vai ter problema. É só a gente varrer isso aqui depois, que não vai estragar a maquiagem. Então vamos seguir com a orientação sobre o pincel. Já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Eu preciso refazer esse vídeo porque ele tá meio antigo, mas eu vou deixar aqui nesse card se você quiser. Porém, eu já vou dar a informação aqui nesse vídeo aqui também. É o seguinte, o pincel principal que a gente vai fazer o esfumado, ele tem que ser um pincel que encaixa aqui, ó, nessa região do nosso globo ocular e que não toma conta do nosso olho todo. Por quê? Existem pincéis de esfumar de todos os tamanhos. Esse aqui, por exemplo, olha como ele é grande. Ele passa muito do meu globo ocular. Isso significa que tá errado? Não, mas isso vai dificultar na hora de fazer o esfumado, porque quanto maior o pincel, menos controle da sombra a gente tem. Então ele não pode ser muito pequeno, porque senão você vai ter dificuldade de esfumar uma grande região, e ele também não pode ser muito grande porque você perde o controle. Os pincéis pequenininhos, como é o caso desse aqui, ó, ele é bem menorzinho, ele é um bom pincel pra gente ir construindo camadas nesse esfumado. Então quando a gente passa uma sombra dentro de outra, a gente vai diminuindo o tamanho do pincel justamente para isso não acontecer. Então vamos supor, eu vou fazer um esfumado que a primeira sombra vai pegar até aqui, tudo bem eu usar um pincel grandão, né? Aí eu preciso fazer uma cor que pega menos, tem que ser um pincel um pouquinho menor. Aí uma cor que é só aqui no cantinho, bem pequenininha, um pincel menor ainda, porque senão as cerdas do pincel fazem com que a cor que você está usando passe para um lugar onde não deveria estar. A ideia do esfumado é que se crie um degradê de cores, tá? Então, independente de como você vai fazer esse esfumado, quantas cores ele vai ter, a ideia é sempre que crie um degradê, para ele ficar esfumado mesmo na pele. Então, eu vou utilizar aqui, eu vou fazer a princípio uma cor só. Caso você não tenha feito a sua pele ainda, antes de você começar a aplicar sombra, você precisa preparar a sua pálpebra. O que que isso significa? Passa corretivo ou base nessa pálpebra. Como eu já fiz a minha pele, quando eu tava passando base, eu já passei a base aqui, ó, ela tá até vincadinha aqui na linha fina, que é normal, mas caso você não tenha feito isso, você vai passar um corretivo aqui para auxiliar tanto na pigmentação como na fixação da sombra. E pode parecer besteira, mas isso faz muita diferença, muita mesmo, porque quando a gente aplica a sombra direto na pele mesmo, sem nada, ela não gruda direito e a cor não vai aparecer do jeitinho que tá na paleta, porque a nossa pele tem uma pigmentação diferente também. Só
Sobre a questão da sombra, é muito importante eu deixar essa informação aqui. Quando a gente vai fazer uma maquiagem, quanto mais qualidade tiver os produtos, melhor essa maquiagem, melhor o resultado da maquiagem e muitas vezes é mais fácil, inclusive, de fazê-la. Significa que você precisa comprar uma sombra cara? Não. Mas existem sombras que, se forem muito baratinhas, às vezes elas não são tão boas de trabalhar, ou seja, ela não vai pigmentar direito, na hora que você esfumar ela vai ficar manchada, vai abrir buraco, isso é um problema da sombra. Então, se você estiver percebendo que isso está acontecendo, não é você que está fazendo errado. Talvez seja a sombra que não consiga chegar nesse resultado que a gente espera de um esfumado bem bonito. A Ruby Rose tem sombras maravilhosas, de ótima pigmentação, que esfuma bem e que tem um preço mais acessível. Eu estou citando a Ruby Rose porque eu nunca testei outras marcas de sombra para saber. Essa aqui da Francine é uma paleta um pouquinho mais cara, mas é uma paleta muito boa. Já tem um vídeo aqui das maquiagens da Francine onde eu testo ela e vende na Renner. Então assim, até escolhi ela porque tem na Renner, então é teoricamente fácil da gente conseguir. Quando a gente vai pegar a sombra, também tem um jeitinho. Então tudo aqui tem um jeitinho, tem um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Você não coloca o pincel assim na sombra, então você não vai fazer assim. Você sempre coloca ele de ladinho e você dá a esfregadinha e já dá uma batidinha aqui, ó, pra tirar o excesso. Porque se você vier, você passou ali o pincel, você vier direto no olho, pode ser que caia muita sombra aqui embaixo. Isso vai depender do quanto que a sua sombra esfarela. O fato de uma sombra esfarelar mais ou menos não significa que ela tem mais ou menos qualidade, tá? É só uma característica da sombra. Geralmente, sombras mais macias costumam esfarelar um pouco mais, e tá tudo bem, sabe? O importante é que a sombra pigmente e que ela consiga esfumar sem manchar e sem a gente precisar ficar muito tempo ali esfumando. Vamos fazer a aplicação dessa sombra então. Eu quero que essa primeira cor, ela apareça até perto aqui da sobrancelha, que é o que a gente costuma ver. Isso não significa que você vai aplicar direto lá, muito pelo contrário. Quando a gente tá trabalhando no esfumado, a gente sempre tem que ter a noção de que a parte que vai ficar mais clara é a parte que você vai chegar esfumando e não depositando sombra. Nesse momento eu vou depositar a sombra aqui no meu globo ocular até a região do meu côncavo. Depositar significa isso daqui, ó. Encostadinhas, batidinhas, como se você estivesse realmente carimbando a pálpebra. E o que é o côncavo? É essa parte aqui, ó. Tem esse ossinho. Então eu vou depositar a sombra aqui. Como eu tenho a pálpebra dobrada aqui, ó, vocês estão vendo? Eu preciso esticar assim minha sobrancelha pra cima, pra essa pele esticar bem e eu conseguir pintar em todas as dobrinhas, pra não ficar falhado. Então se você também tem essa característica de pálpebra, faça isso. Deposite. Também é ideal que você não tente fechar o olho, porque olha o que acontece. Então você vai dobrar tudo aqui. Deixa o olho aberto, olhando pra baixo, certo? Depositou. Agora a gente vai começar a esfumar. Sem pegar mais produto, a gente vai continuar com o mesmo pincel e agora é a hora dos movimentos do esfumado. O que acontece? O movimento circular de bolinha, que a gente ouve muito falar, ele é um movimento que carrega a sombra para outros lugares. Ele faz a sombra crescer. O movimento de vai e vem ou de puxadinhas faz só a marcação diminuir, mas não deixa essa sombra invadir outras regiões. Então assim, ó, nessa região aqui, ó, eu quero que o meu esfumado chegue até perto da sobrancelha, mas se eu fizer bolinha, essa sombra vai invadir tudo aqui. Eu vou mostrar desse lado o que vai acontecer. Então o que a gente vai fazer aqui? Movimento de vai e vem com a mão leve. Esse é mais um detalhe. Sempre tente pegar o mais próximo da ponta do pincel, porque assim a gente não consegue aplicar força. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, por exemplo, eu quero tirar essa marcação. Eu vou pegar da marcação e arrastar para dentro da sombra. Da marcação para dentro da sombra. E você vai fazendo esse movimento que vai esfumando a sombra ali. Mesma coisa aqui em cima. É tipo uma batidinha com uma puxadinha, ó. Você encosta e puxa. E a sombra vai suavizando. Nessa beirada aqui, eu quero tirar a marcação, mas eu também não vou fazer movimento circular, porque senão a sombra vai sair aqui por tudo. Então, eu vou fazer movimento de vai e vem, com a mão bem levinha só nessa transição, para tirar essa marcação aqui. E eu vou ficar nesses dois movimentos, puxadinhas, gatinho, e movimentos de vai e vem.
Lembrando, isso aqui é um formato de esfumado, certo? A gente poderia estar fazendo ele diagonal, a gente poderia estar fazendo ele alongado. Esse daqui é o arredondado porque é o que combina mais com o meu tipo e formato de olho. Mas a técnica do esfumado, para esfumar a sombra, é sempre a mesma. Por isso que a gente está fazendo dessa forma aqui. Desse outro lado aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceria se eu tivesse feito o que muitas pessoas fazem. Vou pegar a sombra, não vou tirar o excesso e já vou colocar esfregando no olho, que muitas pessoas fazem isso. Ai, gente, eu não consigo não tirar o excesso, vai estragar muito minha maquiagem. Eu vou tirar um pouquinho. Aqui as pessoas costumam vir e já fazer assim, ó. Não tá ficando bom. Aí faz o movimento para esfumar circular. Aí a pessoa vê lá movimentos circulares de bolinha, coisa e tal. Até que isso aqui não tá ficando tão ruim, não, hein? Vocês estão vendo como aqui tá bem mais intenso? Aí você vai tentar esfumar, porque você quer deixar esse finalzinho tipo sumindo na pele. Então você continua fazendo o movimento de bolinha e aí a sombra começa a invadir o olho todo, tá vendo? Um outro erro que as pessoas cometem muito é de trazer esse esfumado até aqui onde eu tô indo, ó. Nessa parede aqui do nariz. Isso aqui, gente, é a parede do nariz, tá? Então isso daqui cria uma profundidade, uma sombra no olho que parece que você tá com olheira. Então aqui eu fiz do jeito errado e olha que ainda ficou muito melhor do que eu já vi muita gente fazendo, viu? Porque essa sombra aqui é boa. Se fosse uma sombra ruim, nossa, teria ficado uma porcaria. Então olha só, eu peguei a mesma quantidade de sombra para os dois olhos. Aqui eu já vim esfregando, então eu não consegui ter o controle do lugar onde eu queria que essa sombra ficasse. Tá horrível? Tá horroroso? Não, em parte porque, como eu falei, a sombra é boa. Mas eu já perdi o controle aqui e eu não consegui criar um degradê, sabe? Não consegui. Aqui você consegue ver um degradê dessa sombra sumindo, se fundindo com a pele. E aí aqui a gente vai conseguir criar um esfumado mais certinho com outras cores junto. Então vamos lá. Vou dar um acabamento aqui. Agora eu quero trabalhar com outra cor, porque eu quero dar uma intensificada nessa região, deixar o esfumado mais bonito, mais trabalhado. Então eu vou vir com um pincel menor, vou pegar aquele menorzinho, aí eu vou pegar esse tom de vinho, bordozinho aqui, ó, e vou aplicar aqui abaixo, daquele jeito, ó, dando batidinha, e aqui só até o côncavo, porque essa daqui ela tem que ficar dentro da outra, porque nós estamos construindo camadas do esfumado. Vou fazer os mesmos movimentos que eu expliquei para vocês, de puxadinhas para dentro, movimento de vai e vem. Deixa eu puxar minha pálpebra aqui, porque as drobinhas, né, é complicado. Aguenta aí. E do outro lado, eu vou fazer o que muitas pessoas também fazem. Eu vou usar o mesmo pincel que eu usei para passar o marrom, para passar outra cor, porque a pessoa acha, já que eu vou passar a cor em cima da outra, não tem problema usar o mesmo pincel, né? E aí já vem aqui, ó, fazendo, arrastando, né, daquele jeito, em movimento de bolinha. Essa sombra da Francine é tão boa que até fazendo o trem errado fica meio bom. E aí o que acontece aqui? Como você tá fazendo esse movimento circular, já entregou fazendo assim, ó, a gente não consegue criar aquele degradê. A gente não consegue ver o marrom e depois a outra cor. Enfim, o pincel dentro do meu olho. Percebe que a gente criou uma nova cor? Não é um degradê, é uma nova sombra que tá aqui. É isso. Aí, eu quero incrementar um pouco mais, então eu vou vir com um pouquinho de preto, mas assim, muito pouco, até porque esse preto aqui é pigmentado, e eu vou passar bem só aqui praticamente na raiz do cílio aqui, dando encostadinhas até pigmentar bem esse preto. Vejam que a sombra boa, ela também tem essa capacidade de pigmentar uma cor em cima da outra. Existem sombras que não têm essa mesma qualidade. E a questão do preto é, quando a gente passa a sombra preta no cantinho de dentro e a gente quer manter esse degradê, a gente não esfuma o preto com o pincel do preto, a gente volta com o pincel sujo da cor anterior, ou seja, do vermelhinho aqui, do bordô. E aí a gente vai fazer o esfumado aqui, ó, com aqueles movimentos de puxadinha e vai e vem só na transição para esse preto esfumar com o vinho e não tomar conta do olho todo. Aí, se precisar, você pega um pouco de vinho no pincel e traz aqui esfumando. Esse preto aqui que eu coloquei, ele é um preto que a gente usa para trazer mais intensidade e não para deixar realmente preto. Já tem aqui no canal um vídeo de esfumado preto, se você quiser,
tem um vídeo só pra ele. E aí o que aconteceu aqui, ó? O preto, ele tá quase lá no final. Vocês percebem que já vim esfumando, já depositar esfregando o pincel, trazer a sombra esfregando o pincel e esfumar o preto, inclusive, com movimentos de bolinha e o próprio pincel do preto, ele tomou conta de quase tudo e é aquilo que eu falei. É quase como se fosse virando uma outra cor. Até que o bordô a gente tá conseguindo ver aqui, mas o marrom sumiu completamente. Aí, pra finalizar o esfumado, eu vou dar um acabamento aqui que é o seguinte. Deixa eu pegar um pincel hino. Para o esfumado ficar bem bonito, a gente costuma colocar uma cor de transição aqui e depois uma cor mais clarinha aqui no meio. Isso não é uma regra, eu gosto de fazer dessa forma. Então eu vou pegar aqui da paleta essa cor, esse rosinha aqui, ó, bem clarinho. Vou aplicar ele aqui. Vou esfumar com aquela técnica. E esse aqui, ó, eu trago ele mais aqui acima porque eu não vim com o marrom até aqui dentro, né? E tomando aquele cuidado que eu não tomei aqui, respeitando o formato do olho. Então o olho vem aqui, ó, globo ocular e fecha. Isso aqui, essa parte aqui é nariz. Essa aqui que eu pintei, ó. Então pra não ficar esquisito, pra não ficar essa sombra esquisita aqui, ó, a gente fecha aqui com o olho. Então você pega dali daquela linha que a gente fez com o marrom e desce pra cá. Você não vai reto pra cá, você desce. Se eu for tentar fazer isso no outro olho, eu acho que vai dar certo porque a sombra é bem pigmentada, mas assim, ó, apaga o preto. Aqui no cantinho interno eu vou usar uma cor bem clarinha. Vou pegar esse tom brilhosinho aqui da paleta, este. Vamos ver se vai ficar bom, se não ficar eu pego uma outra paleta. Porque esses aqui da Francine, eles não são tão clarinhos pra mim. Mas fica bonito assim. E aí eu vou usar, nesse caso aqui, um pincel desse mais achatadinho, ó. Mas isso porque eu consigo encaixar melhor no meu olho, porque meu olho é pequenininho. Se você tiver um pincel de esfumar que encaixa ali no seu olho, sem entrar nessa paredinha do nariz, ele serve, tá? E aí aqui do outro lado, eu não tô tomando aquele cuidado, ó. Eu tô pegando aqui dentro da paredinha do nariz. E ainda não acabou. Para que a gente tenha um fechamento legal no nosso esfumado, a gente precisa fazer a parte de baixo, alguma coisinha ali, tá? Principalmente se a gente usa cores muito escuras na parte de cima. Se a gente usa cores mais claras na parte de cima, não fica tão assim. Mas nesse caso aqui, ó, a gente fez bem a parte de cima, então a parte de baixo a gente tem que meio que fechar. Aí, nós vamos pegar um lápis preto, vamos passar aqui na linha d'água. E antes que eu faça o próximo passo, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrita, porque se você tá nesse vídeo até agora é porque você tá gostando do conteúdo e é lógico que você tem que compartilhar com alguém. Se você compartilhar com alguém, você não só vai estar ajudando essa pessoa, como também a gente aqui no canal, tá bom? Nós precisamos muito do seu apoio e infelizmente o YouTube só entende que o conteúdo é legal e mostra para outras pessoas se vocês interagem, se vocês se inscrevem, compartilham, comentam, curtem, sabe? Esse tipo de coisa. Então é muito importante que você participe caso você esteja gostando desse apoio pra gente e eu te agradeço já desde agora. Então a gente passa aqui o lápis preto na linha d'água e deixa. Do outro lado, o que as pessoas costumam fazer muito é passar o lápis preto e pintar depois embaixo com preto, que eu vou fazer aqui pra vocês verem. Daí o pessoal passa assim ou deixa assim só. Geralmente a galera faz isso. Eu não vou nem fazer os próximos passos, porque geralmente o que eu vejo que o pessoal faz embaixo do olho é só isso aqui. E do lado certo, eu vou dar um truquinho que eu gosto de dar, quando eu quero mais intensidade. Eu pego um pincel com sombra preta, pode ser aquele mesmo que a gente usou antes, mas caso você esteja usando um pincel assim, eu recomendo que você aperte ele dessa maneira aqui, ó, pra ele ficar tipo um lequezinho, porque senão ele vai ficar muito gordinho e vai fazer uma olheira abaixo do seu olho. Ou então você pode usar um pincel assim, ó, mais achatadinho, menorzinho, com cerdas mais firmes, que dá mais controle e precisão. Eu vou sujar ele de sombra preta, mas eu vou dar essa encostadinha que eu tinha falado pra vocês, pra ele não, sabe, vir com muita intensidade. E eu vou dar umas carimbadinhas aqui, ó, na raiz do meu cílio, bem fininho. E depois a gente vai vir com a sombra que a gente usou aqui em cima, ó, pra fechar embaixo repetindo. Isso pode ser diferente? Pode, mas o padrão geralmente é assim pra gente conseguir fazer um fechamento. Então, primeiro a gente passa a cor que tá dentro, que no caso é o bordô, e depois fora. Então, na parte de baixo a gente faz, na teoria, ao contrário da parte de cima. Então, preto,
depois aqui o bordô. Eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. E aí eu faço movimentos de vai e vem com o bordô em cima do preto, porque o bordô vai esfumar o preto. Lembra que eu falei que o preto a gente nunca esfuma com o próprio pincel? Então. E agora eu vou entrar com o marrom. Vou pegar o pincelzinho do marrom, também vou dar essa apertadinha. E vou passar aqui o marrom abaixo do bordô e esfumando o bordô com o marrom. Só movimento de vai e vem. E no cantinho interno da parte de baixo eu vou vir com aquela sombra brilhosinha aqui, ó, vou repetir. Isso aqui é um padrão que funciona muito bem. Repetir o que você fez em cima na parte de baixo. Ah, tá. Tá ficando bonito isso? Deixa eu ver aqui. Obrigada. Tem que ficar, né? Meio que eu tô ensinando a pessoa. Ai, meu Deus do céu. Cara, velho. Já pensou? Eu vim aqui ensinar um trem pra vocês que fica feio? Eu não teria coragem. Assim, feio e bonito é uma questão de opinião, né? Mas eu tô falando da questão da técnica mesmo. Tipo assim, tá errado. Agora, nós vamos passar máscara de cílios, que é o famoso rímel. Maísa, curiosidades. Vocês sabiam que rímel é uma marca de maquiagem e não o nome disso daqui? É tipo cotonete, Bombril, que boa. É a mesma coisa, assim, é o nome de uma marca. Mas o nome dessa coisa mesmo aqui é máscara de cílios. Então vamos aplicar máscara de cílios. Eu gosto de aplicar nos cílios superiores e inferiores porque dá um acabamento mais bonito, mas isso é opcional e inclusive é preciso que você tenha cuidado, porque tem algumas máscaras de cílios que elas não são muito resistentes e elas acabam carimbando. Aí se você aplicar ela no cílio de baixo, pode ser que você acabe se sujando com ela durante o período em que você estiver com a maquiagem, e isso não é interessante. Maísa, como é que eu vou saber se isso vai acontecer ou não? Testando. Infelizmente. Essa máscara aqui não acontece, inclusive ela é ótima, baratinha, tem uma boa resistência, é a prova d'água. Bom, na verdade eu nunca sei se é, porque eu nunca olhei, mas eu já chorei muitas vezes com ela e ela nunca saiu. É a máscara da Max Love, tá? Muito boa mesmo. Do outro lado, eu vou passar só no cílio de cima pra vocês verem a diferença, porque geralmente o pessoal não passa no cílio de baixo, né? Nossa senhora, difícil, tá difícil. A parte de baixo aqui eu vou aplicar depois que eu aplicar os cílios postiços, porque eu prefiro. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Digamos que você não saiba como aplicar, não tem problema. Porque nesse canal aqui já tem um vídeo perfeito, com todas as informações especificamente detalhadas, assim como esse que eu tô fazendo do esfumado tem do cílio postiço. Assiste esse card aqui, que você não tem como, você vai conseguir aplicar. Mas se você não quiser ou se você não gosta de cílios postiços, só capricha bem na máscara de cílios, porque senão os nossos cílios muitas vezes acabam não aparecendo. A não ser que você seja uma dessas queridinhas de Deus que nasceram com as pestanas gigantescas, parecendo um leque. Eu vou aplicar os cílios fora da câmera só pra não tomar muito tempo, porque esse vídeo já tá gigantesco, e já volto pra gente finalizar. Alguns momentos depois. E tá pronta a make, tá pronto o nosso esfumado, o nosso olho. Percebam como este aqui acabou até mudando o formato do meu olho, e isso acontece muito, tá? Inclusive dependendo do formato do esfumado que você faz, é como eu falei. Esse formato arredondadinho aqui, ele é o formato que mais valoriza o meu tipo de olho. Se fosse um alongado, um diagonal, ficaria bonito também? Ficaria, mas não quer dizer que valorizaria o meu olho. Esse aqui, como a gente trouxe a sombra preta muito pra fora, muito pra cá, e a marrom muito pra dentro, criou um formato diferente pro meu olho, e percebam como esse olho tá mais, tipo, mais fechado, tá mais escuro, lógico, porque a sombra tá muito mais escura aqui, tem preto em uma região muito maior, tanto que os cílios postiços praticamente nem aparecem. E aqui embaixo, ó, por ter esse fechamento aqui, faz com que esse olho, se vocês olharem, parece que ele fica um pouquinho mais abertinho, maior, e esse aqui fica reduzido. Tá? Então, isso aqui acontece muito. Parece que esse olho fica mais cerradinho, porque não tem essa parte de sombra aqui embaixo. Não é o lápis preto. O problema não é o lápis preto. Não necessariamente o lápis preto diminui o olhar, mas depende se você vai passar ele só na linha d'água
ou se você vai ter acompanhando junto alguma coisinha aqui. Para dar um fechamento ainda melhor, eu também pintei essa sobrancelha desse lado aqui só para vocês verem a diferença que dá de uma sobrancelha para outra. Isso não tem necessariamente a ver com o esfumado e você não é obrigada a fazer, mas eu sinto na minha maquiagem que quando eu faço um olho mais trabalhado, se eu pinto a sobrancelha e deixo ela mais alinhadinha, o efeito, o acabamento de tudo fica mais bonito, faz mais sentido no final, sabe? Vamos dar um close de pertinho para vocês verem como é que ficou a diferença de um olho pro outro. E eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse esfumado que eu fiz. Bem tradicionalzinho, mas tem várias cores até para vocês poderem ir trabalhando essa questão da construção de um esfumado com várias cores. Mas saiba que você pode fazer com uma sombra só também, se você quiser. Já fica um degradê bonito, fica legal, né? E eu também quero saber quais desses erros aqui que vocês costumam cometer. Qual deles que é o principal erro que vocês cometem? Deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito nesse vídeo. Beijos e até a próxima!